Ótimo dia para você também, Edson. Muito obrigado aí pela sua participação. E aí, gente, olha, o Procon aqui do nosso Rio Grande do Norte tá intensificando, né, a fiscalização sobre os preços dos combustíveis aqui no nosso estado. Isso é maravilhoso, é muito bom pra gente, né, defendendo aí o consumidor. E entre outubro do ano passado e o início desse mês de junho, o órgão de defesa do consumidor aplicou multas que juntas somam cerca aí de 818 mil reais. E aí, pra gente entender um pouquinho mais, né, sobre essa fiscalização, a gente vai conversar a partir de agora com o subcoordenador de defesa do consumidor, o Oberdan Medeiros, que está conosco aqui nos estúdios. Oberdan, muito obrigada pela sua presença, muito obrigado por trazer aqui essas informações para o nosso Tribuna Livre nessa quarta-feira. Seja muito bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia, Andresa. Bom dia, Edivan Martins. Bom dia a todos os ouvintes do Tribuna Livre, aqui da Rádio Jovem Pan. É uma grata satisfação falar com vocês, fazer essa prestação de contas, esse trabalho de esclarecimento acerca de uma matéria que é tão sensível ao consumidor potiguar. Sim. E hoje 90% da agenda do Procon é quase que voltada às demandas relacionadas ao mercado de combustível. Somente no ano de 2022, para vocês terem uma ideia, mais de 700 expedientes administrativos foram lavrados pelo órgão estadual de proteção e defesa do consumidor, com vistas a coibir condutas abusivas, práticas abusivas identificadas pelas autoridades fiscais do órgão em sede desse mercado. E essas multas, essas autuações, muitas delas já foram transformadas em multa, e você deu até o dado aí, foram de outubro de 2022 até junho de 2022, mais de 818 mil reais em multas foram aplicadas pelo órgão como penalidade, não só por prática abusiva, mas por outras infrações, como descumprimento dos decretos federais, falta de informação, produto impróprio para o consumo colocado nesses estabelecimentos e outras infrações à legislação consumerista vigente. Então, é um trabalho incansável, quase que semanalmente equipes de fiscais estão nas ruas fazendo esse processo fiscalizatório, e quando nós tínhamos a antiga política de paridade de preços internacionais, a dificuldade era muito maior porque as variações eram sistemáticas, né? Com frequência a gente identificava variações, a gente às vezes estava num processo fiscalizatório com um determinado objeto de fiscalização, e quando a gente estava no curso daquele objeto fiscalizatório, a gente identificava que a Petrobras já tinha anunciado uma nova variação. Sim. Então isso meio que dificultava o processo de fiscalização, mas não tornava ineficaz. A fiscalização conseguia praticar os dois objetos, mas as mudanças sistemáticas atrapalhavam muito esse processo. Com essa nova política, a gente teve mais uma facilidade na questão da fiscalização. E somente, atualizando aqui, somente no ano de 2023, mais de 41 postos foram autuados pelos fiscais do Procon. Só nesses 6 meses aí, né, do ano. Isso. Só nesses poucos meses do ano, a gente já autuou 41 postos, a maioria deles por prática abusiva, né, e com indicação de penalidade de multa. Essas autuações estão sendo transformadas em processos administrativos, respeitando aí o trâmite do processo administrativo sancionador, com indicação de penalidade de multa. E as multas são multas pesadas, porque são calculadas no faturamento bruto dos 3 últimos meses desses agentes infratores e também na gravidade da infração. Então, assim, é um trabalho gigante e cansativo mesmo, mas é necessário para civilizar, fazer jus àquela missão do Procon, que é civilizar o mercado de consumo, educar, orientar, representar esse cidadão consumidor e protegê-lo acima de qualquer coisa. Ô, Oberdan, vocês que lidam diariamente com fiscalização de planilhas, né, para ver se o proprietário de algum posto de combustível infringiu alguma norma, com certeza analisam as planilhas. Qual é a explicação de Natal ter um dos combustíveis mais caros do Brasil? Não existe explicação para isso. Isso é uma prática abusiva. A gente identifica que na maioria das situações. Identifica-se que tanto que as penalidades estão sendo aplicadas, as sanções administrativas. Foi suscitado isso na última audiência pública, agora no dia 15, na Assembleia Legislativa, onde os postos afirmaram que a composição de preços refletida na bomba estava certa. Eu digo, se tivesse certo, não existia processo fiscalizatório do Procon, não existia auto de infração do Procon, não existia multa ao Procon e o pagamento dessas multas ao Procon. Então tem alguma coisa errada. E a fiscalização, ela consegue identificar essas práticas abusivas e coibir na forma da lei, respeitando aquele processo administrativo sancionador. Agora,
é sempre importante há sempre uma comparação do estado da Paraíba com o estado do Rio Grande do Norte. Sim. É porque não tem como não comparar, Alberto, né? Porque lá é muito mais barato. Você ultrapassa ali a fronteira entre um estado e outro, né? Você já tá, Meu Deus, abastecendo por muito menos. Muitos postos estão alegando que essa questão está na logística, né? Na questão da distribuidora, que não está repassando a redução. Não estão repassando as reduções. E a Senacom, que é o órgão maior que coordena o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, já abriu um procedimento de averiguação preliminar para penalizar essas distribuidoras que não estão repassando a totalidade das reduções, que estão sendo praticadas pelo órgão controlador. E, de fato, a gente identificou em alguns estabelecimentos que eles já estavam comprando com o não repasse. Então, por isso que aquilo refletia. Em algumas situações, se o posto justifica e a gente identifica que, de fato, ele comprou já com uma prática abusiva advinda da distribuidora... Um valor a mais ali, a gente vai atrás da distribuidora, acionar o órgão maior, que é a Senacom, que é quem tem a competência de averiguar essas questões diretamente da distribuidora, e penalizar. Inclusive, a Senacom, ela abriu esse processo, que é um procedimento administrativo também sancionador, para averiguar essas questões e penalizar na forma da lei, com relação às distribuidoras. Eu acho que um dado muito relevante que seria importante a gente debater aqui foram fiscalizações temáticas em cima disso, que aconteceram agora em maio. Tão logo a Petrobras anunciou a redução de 44% diesel, 44% a 44 centavos diesel e 40 centavos gasolina, no dia 16 a Senacom chamou os órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e também o CAD, a OAB, órgãos do sistema, né, do Nacional de Defesa do Consumidor, para uma reunião para viabilizar uma grande ação nacional de monitoramento dos preços de combustíveis. Essa ação nacional, ela contemplava 2 etapas. A primeira etapa aconteceu entre os dias 24 e 25, aqui no estado do Rio Grande do Norte e em todos os estados do Brasil, onde incumbia aos PROCONs dos estados fazer esse monitoramento dos valores praticados no mercado de combustível aqui. A gente conseguiu fez esse monitoramento aqui na capital a totalidade e no interior a gente conseguiu muito com o apoio da população também atingir, ter essa capilaridade, esse adentramento. A população ajudou denunciando de forma fundamentada, a gente pedia uma foto da placa dos combustíveis comercializados pelos estabelecimentos e uma foto da nota, a população fez isso, então a gente conseguiu atingir também o interior e na capital a totalidade, a gente conseguiu atingir todos os postos aqui da capital. Sim. E dados importantes foram revelados. No dia 26, a gente fez o tabelamento desse monitoramento e encaminhou para a Senacom, que divulgou um relatório nacional no dia 31 de maio. No dia 31, pelo relatório da Senacom, a gente identificou que a média da gasolina, por exemplo, era 5,48, a média nacional. E nesse relatório da fiscalização do PROCON, a média aqui no estado era 5,37, à época, né? 24 de maio, 5,37. Então, estava abaixo da média nacional. Outro dado importante, divulgado também pelo Ministério da Justiça, pela Senacom, foi que o estado do Rio Grande do Norte estava operando com uma variação de redução de 30 centavos, até então, enquanto o estado da Paraíba, que é sempre comparado com o Rio Grande do Norte, nessa situação estava em desvantagem porque estava operando com uma variação de aumento de 12 centavos. Então, aqui, o estado do Rio Grande do Norte, uma variação de 30 centavos de redução, e o estado da Paraíba, uma variação de aumento de 12 centavos. Então, até maio, a situação estava meio que equilibrada. Sim. A gente estava praticando abaixo da média nacional. O diesel, por exemplo, estava 5,45. A gente fez um monitoramento por regiões. Zona Norte, a gasolina apresentava o menor preço. Chegamos a encontrar a gasolina de 5,9 nessa operação mutirão do preço justo da Senacom, que a gente estava fazendo esse monitoramento. A Zona Sul apresentava o maior preço na época, 5,79. O diesel, a gente encontrou na Zona Leste o menor preço, 4,58, e o maior preço, Zona Sul também, 6,58. Então, a gente identificou muitas disparidades dentro do mercado de combustível aqui no estado. Sim. Então, são dados que a gente identificou através dessa operação mutirão do preço justo. A segunda fase, ela começou tão logo a gente divulgou esse relatório, e a Senacom também fez. A gente já adentrou junho aí, muitas mudanças ocorreram, né? Porque esse valor aí já não existe mais. Entrou junho, a segunda fase da Operação Nacional de Monitoramento, com a participação do Ministério da Justiça, ela já começou. Essa segunda fase, ela contemplava a instauração de uma agenda nacional de análise e monitoramento, com presença do CAD e Senacom. E aí, quando eu falo Senacom, falo PROCON, que no estado quem representa a Senacom é o PROCON.
E também instauração de um comitê permanente de monitoramento e controle do mercado de combustível. Esse comitê, ela traz a participação federal para o processo fiscalizatório, que eu acho isso importante porque dá mais robustecimento a esse trabalho, dá mais força ao trabalho, e esse comitê permanente, ele contempla órgãos como o PROCON e órgãos de agentes técnicos de monitoramento de segurança e qualidade do combustível. Aí vem a ANP também para dentro, vem o CAD, vem, enfim, outros, e o IPEM, né? Sim. Então são órgãos que estão sendo chamados para fazer parte também desse comitê. Todo esse monitoramento. Em novembro do ano passado, a gente teve a Operação Petróleo Real, que foi uma operação muito exitosa, também coordenada pela Senacom, com forças policiais do Estado, com o PROCON fazendo essa parte de fiscalização da legislação vigente consumerista. O IPEM participou também, a ANP, então foi uma fiscalização conjunta em 3 dias, que a gente atingiu aqui no estado, aqui na capital, 60 postos, e os dados são muito relevantes porque culminou em sanções em alguns estabelecimentos. A gente verificou que alguns postos estavam incorrendo em práticas abusivas e também infringindo a legislação de metrologia legal, de qualidade de combustível, e foram também penalizados por esses outros órgãos. Com tanta multa, com tanta fiscalização, mas a gente vê que os preços continuam sendo diferenciados, os mesmos, né? Praticamente os mesmos. É preciso mais fiscalização, é preciso apertar mais, é preciso mais multa para que possa doer no bolso daqueles que infringem a legislação e exorbitam nos preços praticados pelos combustíveis. Você acha que brevemente a gente vai ter um preço justo de combustíveis aqui em Natal? Eu acho que a solução definitiva disso, na minha opinião, como jurista, nem só como agente da defesa do consumidor, mas como jurista mesmo, eu acho que passa por uma modulação dessa liberdade econômica, dessa liberdade de iniciativa. Porque está se usando o argumento de liberdade de iniciativa, de liberdade econômica, para usurpar a legislação federal que protege o consumidor, que é o Código de Defesa do Consumidor. Estão engolindo o Código de Defesa do Consumidor sob a justificativa de uma liberdade econômica constitucional. Só que o artigo 170 da Constituição, quando fala de ordem econômica, quando fala de liberdade de iniciativa, ele coloca que um dos princípios dessa liberdade é a defesa do consumidor. E é o principal, é a razão de se existir liberdade econômica, é existir o consumidor. Não pode ser contra o consumidor. Exatamente. Né? Então, para existir a liberdade econômica, a ordem econômica tem que vir primeiro a proteção do consumidor, a defesa do consumidor. E esse é o argumento para se praticar abusos. Então, se houvesse uma modulação dessa liberdade econômica, eu acho que seria aí a solução para esse problema que é nacional. Não é só no estado do Rio Grande do Norte. É nacional, é um mercado complexo, é um mercado que tem muita volatilidade, Sim. Né, e muitas disparidades, muitas variações sistemáticas. Mudou um pouco mais agora com essa política, mas é um trabalho que é muito complexo e dificultoso de ser feito, essa fiscalização. Fora o preço, qual é a maior denúncia aqui do consumidor com relação a combustíveis? Preço e qualidade de combustível. Tem combustível batizado, que chama? Essa questão de qualidade de combustível, essa denúncia ela deve ser feita ao órgão competente para averiguar, que é a ANP. E questões, por exemplo, de fraude em bombas, há uma confusão muito grande, porque sempre chega para a gente e a gente repassa para o órgão específico disso, de fiscalizar essa questão, que é o IPEM. Mas hoje a principal denúncia é preço. É preço, e é o que a gente está mais se deparando agora diante dos últimos dias, especialmente de maio para cá. Sim. A agenda do PROCON, 90% está quase voltada ao combustível. A gente identifica também algumas questões de infração à ordem econômica, como, por exemplo, colocando em risco a saúde e segurança do consumidor, produto vencido, descumprimento de decretos federais, falta de informação, que é um princípio básico do direito do consumidor, né? Então, essas sanções também, a gente aplica sanções em decorrência disso também, desse descumprimento dos decretos, dessa falta de informação e de produtos impróprios que a gente identifica muitas vezes vencidos, colocados à venda nesses estabelecimentos. Roberto, você falou muito aí dessa questão da liberdade, né? Você colocou essa palavra, mas a gente fala muito também da existência ali de um cartel. Isso realmente ocorre? A gente vê ali essa questão dos preços sendo... O pessoal não quer ser
colocado numa caixinha, vamos colocar assim, né? O pessoal não quer que tenha ali uma regulamentação para que o preço seja ali monitorado, mas ao mesmo tempo em que trabalha um único preço praticamente em todos os postos, né, da capital, ou seja, você não tem escolha, né? Então existe realmente isso? Vocês observam isso? Olha, a gente identifica que aqui no mercado de combustível do estado, especialmente aqui na capital, a gente vê que existem preços muito semelhantes ou iguais, né? Uhum. Mas quem investiga essa parte de cartel, por tocar a esfera criminal, é o Ministério Público. Então, compete a ele averiguar e emitir parecer acerca disso. Ao PROCON, a gente pode ajudar na fase de instrução, né? Ajudar com materiais probatórios, enfim. Mas a gente não tem como afirmar se é ou não cartel, porque toca a esfera criminal, quem investiga isso é de competência do Ministério Público emitir parecer acerca disso. Mas a gente vê que há sim um certo padrão de preços aqui. Sim, né? sim. Mas só isso não é o suficiente para a gente afirmar se existe ou não um cartel. Cabe ao Ministério Público empreender esforços de identificar essas questões. Maravilha. Outro questionamento que eu ia te fazer, que você estava falando da questão das infrações, né? Você até comentou algumas delas aí, e o que me chamou a atenção foi quando você falou da gravidade. Então, quais são ali os níveis, né? O que é mais grave, o que é menos grave dentro dessas infrações aí que os postos estão, né, cometendo aí nesses últimos tempos? Após a autuação feita pela autoridade fiscal, o processo, essa autuação é transformada em processo administrativo, que vai para um grupo de avaliação e levantamento, o GAL, do PROCON. Esse setor, ele faz um cálculo de aplicação de sanção. Ele identifica se ali existe a infração, faz o enquadramento e identifica se houve uma infração à legislação e faz o cálculo no processo chamado de dosimetria da pena, um cálculo que é baseado no faturamento bruto dos 3 últimos meses daquele estabelecimento infrator. Certo. Essa gravidade leva em consideração diversos fatores, como, por exemplo, colocar em risco, muitas vezes, saúde e segurança do consumidor. Questões que coloquem saúde e segurança do consumidor em risco, há uma majoração dessa gravidade e, portanto, um aumento da penalidade, da sanção administrativa. Mas sanções que não colocam em risco a saúde e segurança do consumidor segue outro padrão também, levando em consideração o nível da infração e levando em consideração o faturamento bruto desse agente infrator. Maravilha. O Carlos Alberto aqui, diga ao diretor que os preços são livres, não existe tabelamento pelo governo, a gente tem que pesquisar. O diretor do PROCON municipal disse que na justiça os postos ganham todas. O mercado é livre. Uma participação aqui de Carlos Alberto. Aproveitar aqui, quero mandar um abraço para José Lira e seu filho Rodrigo Lira, que está na escuta do nosso programa. José Lira, Ricardinho. Olha, um abração aí, bola de ouro aí na escuta do nosso programa. Estou vendo aqui postos cobrando 8, Maria. O Robson. 8,09? 8,9. É possível isso? É importante que nessas situações, eu nunca vi nesse preço. Ronaldo? Mas se ele identifica azul, né? que formalize junto à ouvidoria do PROCON, para fiscalização e em loco fazer a verificação. Com relação, já pedindo licença aqui para responder a pergunta do ouvinte, a gente sabe que existe uma liberdade econômica, mas a liberdade econômica não pode ser pretexto para infringir princípio da ordem econômica, da própria ordem econômica, que é a defesa do consumidor. Nenhuma liberdade ela é 100% isenta, ela tem que ter limitações, ela não pode ferir direitos, também constitucionais. O direito do consumidor, por exemplo, é um direito fundamental, instrumental e um direito humano. A liberdade econômica ela não pode passar por cima disso. Com relação a multas derrubadas pelo Poder Judiciário, isso não é uma coisa padrão, não. Isso não é pacificado, né, na jurisprudência. Inclusive, na audiência pública eu levei jurisprudências de manutenção de multa por prática abusiva. Estados como Paraná e Goiás, por exemplo, mantêm multas sistematicamente, multas do PROCON aplicadas por prática abusiva. Então isso não é unanimidade na jurisprudência, não. Não está pacificado esse entendimento de que, por existir liberdade econômica, a multa vai ser derrubada no Poder Judiciário. Isso é um argumento, obviamente, dos agentes infratores, né? De quem infringe a legislação. Mas é um argumento que o Judiciário muitas vezes tem mantido, né?
E Robertão. a jurisprudência fala muito bem disso. Tem outro questionamento aqui do nosso ouvinte, o Robson Natal. Ele disse assim, dessas multas aplicadas, quantas foram pagas? A pergunta é, alguém já pagou essas multas? Muitas foram pagas, inclusive, eu não tenho os dados exatos, mas agora em março teve multa de 49 mil, multa de 47 mil, de 37 mil. Multazinha salgada. Né? Muitas foram pagas, inclusive algumas foram pagas até agora, nesse ano. Agora existe o processo administrativo que a lei manda, né, que dá ao fornecedor a oportunidade do contraditório e da ampla defesa, que está na Constituição, princípio também da Constituição. Para se defender, existe uma junta recursal no PROCON. Se o fornecedor está ciente que não está praticando um abuso, ele vai juntar uma defesa administrativa, vai comprovar que ele não está infringindo a lei e vai ser averiguado pela junta recursal do órgão, que vai emitir parecer. Esse processo, se o parecer for favorável, vai ser arquivado o processo administrativo. Se for desfavorável, vai para o grupo de avaliação e levantamento, que vai aplicar a penalidade. Enfim, A gente tem como saber quais são esses postos? eu não tenho a relação, mas tem como saber? tem como saber. Olha. Alguns postos que foram aplicados. Aham. A gente não pode divulgar nomes, o PROCON não pode divulgar a relação de nomes. Aham. A gente pode, vocês quiserem ter acesso, acredito que vocês entrando em contato com a assessoria de comunicação da Sengide, eles podem fazer uma relação. Inclusive o deputado Luiz Eduardo, ele pediu essa relação e a gente forneceu para ele a relação dos postos que foram multados. É porque eu digo assim, de repente a gente vai lá, sabe quais foram os postos multados, E passa já direto. evita também, passa direto, né? Exatamente. Exatamente, Edivan. Robertão, Exatamente. o combustível é o campeão de reclamação do PROCON. Quem é o vice-campeão? O vice-campeão são questões financeiras relacionadas à dívida, né, negociação de dívida. Hoje, um dos temas centrais da defesa do consumidor é o superendividamento do consumidor. Brasil Porque todo deve. afeta, né, o consumo das famílias e o consumo das famílias, que é o principal motor da economia do país. Um dos principais motores, puxa mais de 60% do PIB. Está colapsado, obviamente que o país não cresce. Então, é um dos temas que a gente se preocupa muito. E a gente sempre faz mutirões de negociação de dívidas com propostas de acordo realmente vantajosas. A gente consegue intermediar junto aos fornecedores acordos muito vantajosos para esses consumidores, no afã de reinseri-los nesse mercado de consumo de forma consciente e saudável. Eu acho esse um trabalho muito bonito também do órgão. São muitas agendas, né? As relações de consumo são diversas. Todo momento a gente está praticando a relação de consumo. É verdade. Tem um professor meu da Universidade de Coimbra, professor Mário Frota, que ele dizia que eu acho a melhor definição para direito do consumidor. Direito do consumidor é o direito do cotidiano. Sim. Porque a todo momento a gente está celebrando, né? Verdade. Relações verdade. de consumo, formalizando essas relações. É verdade, Oberdan. Quero te agradecer, muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos. Acho que a gente tem que estar atento também como cidadão, né, o tempo todo aí para que não seja ali, né, usufrua do que você tem que usufruir, não seja, o pessoal não fique sentando em cima da gente, que fica difícil, viu? Exatamente. Mas fica atento aí para quando você for, né, colocar o combustível no carro, né, olha lá, se você de repente achou alguma atitude abusiva ali, tira foto, né? Faz ali a foto do seus canais. O Ponfis O pode. PROCON tem na hora. essa informação de onde é que está mais barato e tal. A Tem gente uma- divulgou nesse relatório de monitoramento, né? De maio. Fez a fiscalização por região e a gente identificou Zona Norte, Zona Sul, onde estava mais barato. Sim. Agora a gente não faz a pesquisa de preço. Quem faz é o PROCON Municipal de Natal. Aí ele faz a divulgação, onde está Sim. mais barato, onde está mais caro. Sim. Uhum. Mas é importante que o consumidor saiba que, em relação ao posto de combustível, se ele quiser formalizar alguma denúncia, ele o faça de forma fundamentada. Uhum. Eu acho muito bom esses momentos de prestar esses esclarecimentos, porque muito consumidor não sabe do trabalho do PROCON, não tem Sim. essa noção do que o PROCON faz, né? Tentando aí civilizar esse mercado de consumo, fica só a impressão de que o combustível não baixa por causa do PROCON, e não existe isso. O trabalho ele é gigante. E o consumidor, ele é um fiscal do seu direito. Se ele puder formalizar de forma fundamentada uma denúncia nesses canais específicos do órgão, como por exemplo o WhatsApp da ouvidoria, que é o 981473498, nos ajuda muito. Ele posta lá uma foto Repita. 981473498 para denúncias específicas ao mercado de combustível. Certo. Ele vai ajudar se ele fizer de forma fundamentada, que é tirar uma foto da plaquinha do posto e da nota fiscal de compra, Certo. de abastecimento naquele posto. Vai ajudar muito o trabalho da fiscalização.
Outra possibilidade é ele procurar as unidades de atendimento do PROCON, Zona Norte e Zona Sul. Zona Norte funciona na Central do Cidadão até às 17 horas, das 7 às 17. Fica onde a central? A Central do Cidadão fica... a nova Central do Cidadão fica na principal da Zona Norte, do lado do Shopping Estação. Na Zé Medeiros Filho, na Estrada Ridinha. Isso. E a outra unidade do PROCON estadual fica na Zona Sul, que fica ao lado da Conjol da Roberto Freire. Então ele precisa formalizar pessoalmente, né, junto ao box do PROCON de atendimento da unidade da Central, a gente está lá para esclarecer, para tirar dúvidas dele. E qualquer outro tipo de pendência de consumo. A gente está integralmente à disposição do consumidor aqui do Estado. Muito bem. Oberdan Medeiros, subcoordenador de defesa do consumidor, esclarecendo aqui essas informações, principalmente aí sobre esse mercado aí dos combustíveis que tanto nos afeta, né? Acho que desde o ano passado aí que está, né, essas mudanças aí principalmente, né, o tempo todo. Tá sequinho. Tem que ir lá colocar o combustível. Muito obrigada, viu, Oberdan? Prazer tê-lo conosco.